temos o prazer e a honra de receber o Dr. Guilherme Colim, que já está aqui na nossa bancada. Dr. Guilherme, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cláudio, como é que tá? Tudo bom? Tudo tranquilo. Dr. Guilherme, hoje falando, para variar, né, eu sempre digo, sobre um assunto bastante polêmico que merece, com certeza, a sua atenção. Dr. Guilherme, risco da comunhão parcial de bens que quase ninguém sabe. É isso mesmo, doutor Guilherme? Exatamente. Muitos riscos as pessoas já sabem, né? Agora tem um risco que muitas pessoas não se deram conta ainda e tem prejudicado mais as mulheres do que os homens. Então, o doutor Guilherme, né, o doutor Guilherme Colim, todo mundo sabe que é um insistente defensor do regime de separação total de bens. Costuma elencar uma série de vantagens, mas hoje o tema é específico para um risco que a maioria das pessoas desconhecem: a divisão das dívidas, doutor Guilherme. É isso mesmo? Exatamente. Esse é um problema mais comum do que as pessoas imaginam. Muita gente defende o regime da comunhão parcial de bens como sendo o melhor, por razões como, o casal vai construir junto, o que é de um é de ambos, a mulher ser prejudicada porque ela costuma ter um menor desenvolvimento profissional. Eu não concordo que a mulher ganhe menos, eu não concordo que a mulher seja discriminada do mercado de trabalho. Na minha cabeça, a mulher não é discriminada, não ganha menos, existem escolhas. Mas, no que diz respeito à divisão das dívidas, a minha percepção é que aí sim a mulher costuma ser mais prejudicada do que os homens. Bom, o regime de comunhão parcial de bens implica a divisão das dívidas também. E saíram algumas decisões muito chocantes sobre isso. O senhor poderia comentar para a gente, doutor Guilherme? Posso comentar. E essas decisões, sobre as quais eu falarei agora, elas foram noticiadas recentemente, mas este problema é antigo. O caso é o seguinte: um casal contrai uma dívida. Mas de que forma este casal contrai a dívida? De qualquer forma possível, a dívida é do casal. E se a dívida é do casal, o credor pode cobrar de ambos. Saiu uma decisão recente do STJ dizendo que, condenando uma mulher a pagar as dívidas que o marido contraiu e nem sabia que havia contraído. Mas como é que uma pessoa contrai uma dívida sem saber? Parece difícil, né? Pois é. É muito fácil, muito simples. Como? Tu, Cláudio, Sim. Tu é jornalista. Sim. Aí tu chega aqui, tem uma união estável ou um casamento com o regime da comunhão parcial de bens. Ok. Aí tu chega aqui e emite uma opinião sobre uma pessoa. Uma opinião ofensiva. Tu diz, o fulano de tal é tal coisa, ofendendo a moral daquela pessoa. Tu tem uma união estável com o regime da comunhão parcial de bens. Então, um processo. E tu não leva o processo agora. Aí passa um tempo e tu te separa. Tá. Tu te separou. Tá. Aí, depois que tu te separou, um detalhe, a gente pode até aumentar a complexidade. Tu não tem nada no teu nome, a tua companheira não tem nada no nome dela. Tá. E nem filho vocês têm no exemplo. Eu sei que tu tem, mas digamos que nem filho tu tenha. Tá. Vocês se separam, tudo perfeito. Não tem muita discussão na separação. Aí, Cláudio, depois que tu está separado, a tua mulher arranja um emprego bacana, compra alguma coisa, coloca o nome dela, recebe uma herança, não interessa. E aquele cara que tu ofendeu aqui na bancada resolve entrar com uma ação de danos morais contra ti, por conta da ofensa que tu praticou. E ganha. E ele ganha. Diz um número aí. 40 mil. 50 mil. 50 mil reais de dano moral. Ele ganhou a ação contra ti. 50 mil. E aí, ele, o teu credor, resolve comprovar que na época do evento, na época que tu praticou o ato que gerou o dano moral, tu tinha uma união estável. E aí ele diz o seguinte: o Cláudio tinha uma união estável quando me ofendeu em público. A união estável dele acabou, mas naquela época ele tinha. E o regime de bens dele era o da comunhão parcial. Se era da comunhão parcial, dividem-se os bens e as dívidas. Como se dividem as dívidas, a metade daquela dívida do Cláudio, na realidade, é da companheira dele daquela época.
Meu e agora Deus. eu quero que ela pague a dívida que o casal contraiu. Porque durante o período de convivência, na comunhão parcial de bens, Meu Deus. os bens adquiridos e as dívidas contraídas são do casal. O contrário também poderia acontecer? Qual o contrário? Se acontecesse uma dívida da minha claro. esposa também, obviamente. É claro, é que tem N teses, N teorias. Sim, mas o que interessa... Por alguma razão qualquer, os homens têm uma tendência maior à ousadia. Os homens arriscam mais. Sim, mas uma dívida que se saiba, por exemplo, O financiamento do carro. o financiamento de um carro. O financiamento do carro pertence ao casal. Perdendo um casal. Se você separou depois, a dívida A fica dívida para do dois. carro. Ah, mas roubaram. A dívida não é do Isso, carro. é. O carro é a garantia da dívida. Ah, roubaram o carro. Roubaram o carro. O carro sofreu uma baita depreciação. Um acidente. Tu não deu manutenção no carro, o carro Isso. derreteu pela ferrugem. Isso. O carro é a mera garantia da dívida. A dívida é do casal. Ah, mas está no meu nome? A dívida é do casal. Ah, mas está no nome dele ou dela? Sim. Eu não tenho nada a ver, ele contratou Sim. sozinho. Te rala. Só ele andava no carro. Te rala. Quem mandou escolher o regime da comunhão parcial de bens, agora aguenta. Eu achei que era só o patrimônio, não a dívida. A dívida vai. Meu Deus. E uma outra entrevista, doutor Guilherme, o senhor comentou ter obtido sucesso em uma ação declaratória de união estável alheia. Isso na condição de advogado do credor do companheiro. Podia explicar melhor isso? Eu me lembro. A gente já conversou sobre isso em outras entrevistas, sobre isso, né? mas podia explicar para quem está nos acompanhando pela primeira vez, por gentileza. Não citarei nomes e evitarei detalhes para não constranger ninguém. Sim. O meu cliente era credor de uma pessoa. Na época que o crédito foi constituído, esta pessoa era solteira. Sim. Na verdade, ela era separada, mas não vem ao caso. Mas não vem ao caso. Aí, eu não encontrava bens. Passou um tempo, o devedor iniciou uma união estável com uma mulher que ganha mais, porque, como eu digo, as mulheres não ganham menos. Sim, uma pesquisa acabou de mostrar isso, que isso aí não é verdade. Eu conversa fiada. O devedor iniciou uma união estável com uma mulher que ganhava bem mais que ele. Aí, existe a presunção legal de que os bens adquiridos por um ou por outro, registrados em nome de um ou em nome de outro, durante uma união estável, sem contrato, ou contratada com união parcial, aqueles bens são dos dois. A esposa, a companheira do cara, comprou um apartamento, depois comprou um carro, depois uma moto, depois não sei mais o que. E o cara não comprou nada, até porque o cara tinha renda baixa mesmo. Sim. E aí, eles tinham uma convivência e eu consegui comprovar a união estável alheia. E aí, eu sustentei o seguinte, ele não tem bens em nome dele, mas ele tem bens que estão em nome da companheira dele. A companheira dele, depois de iniciada a união, foi para o nome da companheira dele, tal e tal e tal e tal bem, tais bens. A metade disso pertence a ele por força dos efeitos da presunção legal da comunhão parcial de bens. E aí, eu penhorei a metade dos bens que estavam em nome dela, mas que pertenciam a ele. E, por óbvio, ela não gostou. Sim. Acredito que gostou muito pouco, né? Acho que ela não achou nem um pouco engraçadinha essa decisão. Mas, rale-se, quem mandou escolher o regime da comunhão parcial de bens, agora aguenta. Mas isso porque eles se separaram? Eles não se separaram, estão juntos até hoje. Existem duas situações. As dívidas contraídas na união pertencem ao casal e devem ser pagas pelo casal, ainda que cobradas após o término da união. Ok. Mas existem os bens adquiridos durante a união que servem para honrar as dívidas. Os bens adquiridos durante a união pertencem ao casal. Se um deles tem uma dívida anterior, o credor deste pode pedir a penhora dos bens dele, ainda que estejam em nome dela, por força daquela união. Sim. Vamos imaginar um médico, olha só, a prescrição não corre contra incapazes. Sim. Um médico obstetra comete um erro profissional num parto e aquela criança ficou com sequelas. E ficou incapaz para os atos da vida civil, por sequelas neurológicas, por exemplo. Não corre prescrição contra incapazes. Se aquela criança, dependendo da gravidade das suas lesões,
ela se tornar incapaz para os atos da vida civil de maneira definitiva, aquela obrigação que o médico contraiu ao cometer o erro no parto é imprescritível. Então, um médico solteiro comete um erro profissional. 20 anos depois, ele se casa. Aí, ao longo desse período, o casal adquire bens. Vamos imaginar que sejam todos do lado da mulher. Sim. Aí, nesse meio tempo, a mãe ou o pai daquela criança que nasceu com sequelas se lembra que prescrição não corre contra menores e que aquele adulto, já adulto, né, incapaz para os atos da vida civil, sofreu um dano praticado por aquele médico. Os bens dele, que estiverem em nome dela, respondem. Mas vamos inverter a situação. Um médico com uma união estável comete um erro profissional no parto. Aí depois disso ele se separa. Prescrição não corre contra menores. 20 anos depois, aquele adulto resolve entrar com a ação de reparação de danos. Ele entrará com a ação contra o médico. Mas os bens utilizados para pagar a indenização serão os que ele tinha, serão os que ele tem no momento, porém a dívida, caso ele tivesse uma união estável com comunhão parcial de bens, ou casamento com comunhão parcial de bens, na época do erro profissional, a dívida é dele e da esposa, ainda que eles tenham se separado. E aí aquela esposa que já está, no nosso exemplo, o médico cometeu o erro 20 anos atrás. Vamos imaginar que a esposa se separou dele 19 anos atrás. Não tem problema. Não importa. Não tem problema. Ela é devedora da metade. E se ela tiver uma união estável com outro homem no regime da comunhão parcial de bens, os bens deste outro homem pertencem ao casal e podem servir para pagar a dívida dela. Impressionante. E se ela receber uma herança, aí o pai dela morre. Sim. O pai dela morre. E eles não fazem o inventário. Sim. O credor dela... O cara é credor dela por conta de um erro do ex-marido dela. Sim. Erro do ex-marido dela cometido durante a união. Sim. O pai da mulher morre, o credor dela pode pedir a abertura do inventário do falecido pai dela, porque os herdeiros recebem depois dos seus credores no processo de inventário. Impressionante! Dr. Guilherme Colin, muito obrigado pela participação. Vamos seguir falando nesse assunto, porque eu sei que você ficou impressionado aí de casa. Rapidamente, doutor Guilherme, contatos, por favor. 51 32 28 12 19, telefone fixo. 51 999 85 7991, meu WhatsApp pessoal e celular. Colim.guilherme, meu Instagram, e canal Saiba Direito no YouTube. Maravilha, muito obrigado sempre pela participação, doutor Guilherme. Vamos seguir falando sobre isso, tá bom? Vamos lá. Obrigado. Muito bem, o programa está chegando no final. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A gente volta ao vivo amanhã a partir do meio-dia, tá bom? Uma excelente tarde, uma excelente noite. Fiquem com Deus e até amanhã.